agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois desta vida tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Graça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Graça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Bom dia, que bom que você está aqui nessa manhã. E como a música que nós acabamos de cantar, quando nós encontramos Jesus, tudo muda. Tinha uma frase de um homem conhecido como C.S. Lewis que ele diz que eu não acredito no sol porque eu vejo o sol. Eu acredito no sol porque através dele eu vejo todas as coisas. E é claro que ele está falando isso em referência ao nosso sol da justiça, que é Cristo Jesus. Em Jesus, nós vemos todas as coisas de maneira muito diferente. Ele dá vida a todas as coisas, porque Ele é a própria vida. O meu desejo é que nessa manhã você encontre Jesus, que Ele manifeste a sua presença aqui nessa manhã, renovando os nossos corações, trazendo esperança, fortalecendo a nossa fé, restaurando a nossa vida, porque Ele está aqui, e onde Ele está tudo muda. Quero convidar você a ficar de pé, e nós juntos fazermos a leitura de Salmos 62, os versos 1 e 2. Vamos fazer essa leitura todos juntos em uma só voz? A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. As Escrituras, elas identificam Deus como sendo nossa rocha, o nosso
refúgio, a nossa fortaleza. Não é só no Salmo 62 que nós vemos essa descrição, essa afirmação sobre Deus. O salmista, em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, ele se refugia em Deus. Significa que ele encontrou em Deus o seu abrigo, um lugar onde ele pode se esconder. Para onde você corre quando as coisas apertam? As pessoas correm para inúmeros lugares, e nós, como cristãos? Deus é a nossa torre segura, Ele é o nosso refúgio. Nele nós podemos nos esconder, né? Diante dele nós podemos abrir o nosso coração, não sermos julgados por isso. Ele é Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio. Eu convido você a celebrá-lo nesse tempo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Vamos orar? Pai querido, nessa manhã nós te bendizemos. Nós estamos reunidos aqui como seu povo para celebrar, é tempo de celebração.
É tempo de celebrar aquele que nos amou e se entregou por nós. Aquele que carregou sobre si, no seu corpo e na cruz, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas vergonhas, as nossas culpas, as nossas ilusões, as nossas desesperanças, para nos dar a sua vida. O Senhor venceu a morte, Senhor. E por isso, Senhor, através da sua ressurreição, nós podemos ter a plena certeza de que tudo mudou. Não só a nossa vida mudou, toda a sua criação está em mudança, porque o Senhor está restaurando todas as coisas. Por meio do seu evangelho, por meio da boa notícia de que a morte já não é mais o ponto final da nossa história. Que não são os pecados que nos definem mais, nós não somos mais escravos das nossas falhas. Nós somos livres e somos teus. Que o Senhor nos invada com a esperança e com o poder da ressurreição nessa manhã. Para que os nossos dias e todos os dias da nossa vida sejam marcados por essa novidade de vida que há em Ti, Senhor Jesus. Por meio do Seu Espírito Santo. Que o Seu povo se refugie em Ti nessa manhã. Nós possamos derramar todas as nossas dores, dúvidas, angústias, dilemas diante do Senhor. Que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Salmo 147, versículos de 10 a 11. O salmista declara o seguinte para nós: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Quando nós olhamos para o mundo se surpreende com força, com a performance, com o desempenho. No mundo, as pessoas mais inteligentes, as mais fortes, as mais habilidosas são as que mais se destacam. E diante de Deus não é assim. Deus não se surpreende com a força do cavalo. Ele não tem prazer em músculos grandes, como o salmista diz. Deus tem prazer daqueles que o temem, daqueles que colocam nele a sua esperança. É disso que Deus tem prazer. Deus não está preocupado com a nossa performance religiosa, com aquilo que nós só apresentamos para as pessoas aparentemente. Ele está interessado com o nosso coração. Nós temos um coração que teme a Deus, que leva a Deus a sério. Nós temos um coração que descansa nele e que coloca todas as suas esperanças e aposta todas as fichas em Deus. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quando nós paramos para pensar, nós tememos pouco a Deus. Se nós o conhecêssemos de fato, nós o levaríamos mais a sério. Se nós o conhecêssemos de fato, no nosso coração encontraria descanso totalmente nele. Talvez essa seja a nossa falha, nós confiamos pouco em Deus. Por isso nosso coração anda tão atribulado, desesperançoso. Nós confiamos pouco nele. O problema sempre foi a confiança. Esse é o tempo de confissão de pecados. O tempo onde nós derramamos nosso coração diante de Deus e falamos: Senhor, confio pouco em Ti, Deus. Se meu coração anda tão atribulado com as coisas da vida. Por isso eu peco tanto, Deus, porque eu não temo o suficiente, o Senhor. Derrame o seu coração diante de Deus nesse momento. Confesse diante dele as suas falhas. E peça a Ele: Senhor, crie em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulse de sua presença, nem tire de mim teu Santo Espírito. Renova em mim a alegria da sua salvação e me dê um espírito pronto a te obedecer. Fale com Deus silenciosamente agora. Depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos cantar mais uma canção.
confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estenda a mim tua graça e teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Suas vozes, vai chover. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler mais um texto? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 9 a 10. Vamos ler juntos esse texto? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Você vê alguém por aí se orgulhando das suas fraquezas, das suas falhas, dos seus defeitos? Você vê alguém por aí falando, olha só como eu sou chato, né? Ninguém se orgulha disso, né? Olha só como eu sou fraco, incompetente, né? As pessoas não se orgulham disso, mas o apóstolo Paulo está dizendo que por meio da graça de Deus, nós podemos nos alegrar inclusive nas nossas fraquezas. Porque é a graça de Deus que nos basta. É a graça de Deus que nos fortalece. É a graça de Deus que é suficiente para nós. Por isso, a próxima canção que nós vamos cantar, Aflição em Paz, essa canção não nasce num momento muito fácil. Aquele que escreve essa canção tinha acabado de perder toda a sua família. Sua esposa, suas filhas, num acidente de navio. E no meio da sua angústia, quando ele se depara com a graça do Senhor Jesus, ele fala, mesmo que tudo isso tenha acontecido, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso é um desafio gigantesco para nós, no meio dos nossos sofrimentos e aflições, nos gloriarmos e nos alegrarmos na graça de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas a voz de Deus vem nos dizer, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta e a minha graça vai te fortalecer. Para que você enfrente o que for, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção juntos. Se você veio preparado, você pode entregar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta. As vozes da vida. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virás me levar ao céu onde eu vou para sempre
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nosso irmão Tiago fazer uma oração de gratidão, Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar? Bom, quero prosseguir com a leitura com vocês do breve catecismo de Westminster, pergunta de número 70. Nós temos lido todo domingo para nossa edificação, para nossa instrução. E a pergunta de número 70 é: qual é o sétimo mandamento? Vamos ler juntos? O sétimo mandamento é: não adulterarás. Esse é o sétimo mandamento. Não adulterarás. No próximo domingo, o breve catecismo vai entrar em mais detalhes sobre o que isso significa. E hoje eu quero iniciar, então, uma nova série de mensagens com vocês, visto que a Copa está chegando, tem gente ansiosa aí, né? Convocação, né? E o tema que nós vamos trabalhar é quando Deus escala gente que ninguém escalaria. Quando Deus escala gente que ninguém escalaria. Esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar ao longo desse mês de junho. Então está chegando a Copa do Mundo. Os técnicos já fizeram as suas convocações. Em especial, nosso técnico Ancelotti já fez as escalações. Alguns ficaram satisfeitos com as convocações, outros não ficaram tão satisfeitos assim. Você ficou satisfeito com as escalações, não? Com as convocações? Né? Será que o Hexa vem, gente? Será que vem ou não vem? É que o questionamento fica, né?
Um menino Ney vai dar a volta por cima dessa vez ou não vai? Esses são os questionamentos que eu sei que passam nos nossos corações, né? Mas quais são os critérios que os técnicos usam para a convocação? Ou os critérios que deveriam usar, né? É o desempenho dos jogadores, né? A habilidade, a temporada que o jogador está fazendo, as suas finalizações, os seus dribles, os seus desarmes, suas marcações, né? No Brasil, é claro, bons empresários também ajudam, né? Na hora de você ser convocado. Esses são os critérios, né, que os técnicos geralmente usam para convocar os jogadores para a Copa do Mundo. Mas quais são os critérios que Deus utiliza para nos convocar e participarmos da sua vida e da sua missão? Será que Deus utiliza os mesmos critérios que o mundo utiliza? Será que Deus utiliza os mesmos critérios que os técnicos utilizam? Será que Deus fala, não, só vou convocar gente boa, só vou convocar gente poderosa, só vou convocar gente rica e lascou para nós aqui, né? Não tem jeito, né? Será que esses são os critérios que Deus utiliza para nos escolher? A grande verdade, quando nós lemos as Escrituras, é que Deus escolhe quem ninguém escolheria. Essa é a grande verdade ao longo das Escrituras, e quando nós vamos vendo, né, e folheando as páginas da Bíblia, a gente fala, peraí, Deus escolhe quem ninguém escolheria. Começar pela nação de Israel. Deus escolhe a menor das nações, a mais fraca das nações, para que o seu nome fosse glorificado. Deus escolhe um homem chamado Abrão, idólatra, lá em Ur dos Caldeus. Deus escolhe quem ninguém escolheria, Davi, o rei Davi, o menor da casa do seu pai. E Deus vai lá e o escolhe. Então Deus escolhe quem ninguém escolheria. E hoje nós vamos ver que Deus escala gente fracassada. Deus escala para o seu time, para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo, gente fracassada. Essa é a escolha de Deus. E eu quero ler com você o texto de Atos, capítulo 15, versículos de 36 a 40. Atos 15, 36 a 40. Falando em Atos, vocês já fizeram a inscrição de vocês para o estudo bíblico? Se não fizeram, faça ainda hoje para vocês receberem material. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Atos 15, 36 a 40. Vamos ler o texto. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Escolheu não porque viu algo bom em nós, não porque viu coisas extraordinárias. O Senhor nos escolheu porque o Senhor nos ama. O Senhor ama pecadores como nós. E o Senhor nos demonstra o seu amor por nós, porque o Senhor morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Enquanto ainda estávamos em rebelião. Louvado seja o seu nome. Porque o Senhor não escolhe como o mundo escolhe. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, através da reflexão da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero me debruçar um pouquinho, antes de conversarmos mais profundamente sobre o texto, sobre o fracasso de João Marcos. O fracasso de João Marcos é relatado de maneira muito breve em Atos capítulo 13. João Marcos é identificado em Atos capítulo 12 como sendo filho de Maria,
que habitava em Jerusalém, a mesma Maria que abrigou em sua casa os cristãos que se reuniram para orar pela libertação do apóstolo Pedro da prisão. Essa Maria que acolheu as pessoas em sua casa para orar por Pedro. Em Atos 13, Lucas relata sobre uma igreja localizada na cidade de Antioquia, e nesse texto nós vemos o Espírito Santo comissionando Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. E eles levam consigo João Marcos para auxiliá-los. Então, depois de passarem por algumas cidades, eles chegam a uma cidade chamada Pafos. E nessa cidade eles enfrentam uma forte opressão demoníaca de um homem chamado Elimas, que através da repreensão de Saulo ficou cego. Depois você dá uma olhadinha aí em Atos capítulo 13. E depois de todos esses esforços na cidade de Pafos, apenas um homem, uma espécie de governador romano, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E então, em Atos 13, o texto relata o seguinte para nós: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João, e aqui é João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. É um texto que, inclusive, a gente deixa passar despercebido. O texto só fala que João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. O texto não dá muitos detalhes aqui, neste momento, sobre o que aconteceu. É um texto que, se a gente lê, a gente passa desapercebido. Mas a questão é que João Marcos aqui, ele abandonou a missão. Ele abandonou os seus amigos. É como numa situação de guerra um soldado abandonar a tropa. É o mesmo que dizer que ele desertou aqui. João Marcos voltou para casa. Não aguentou a pressão, ele foi desleal aos seus amigos. Nós não sabemos o motivo pelo qual ele decide retornar para casa. Talvez ele percebeu que participar da missão de Deus não é esse oba-oba que nós imaginamos. Pregar o evangelho, fazer discípulos, não é nada simples. Ainda mais aquele contexto onde havia perseguição, onde havia ameaça de morte, onde havia prisão, onde eles estavam enfrentando forte opressão demoníaca. Então a missão de Deus tem opressão maligna, é desgastante. Talvez ele teve problemas com Paulo, afinal Barnabé era o seu primo, ele estava bem com ele. Nós não sabemos o motivo, mas sabemos que ele fracassou na missão. Ele fracassou na missão de Deus, que exige de nós carregar a nossa cruz, que exige de nós perseverança. Ele fracassou com seus amigos, deixando-os na mão numa missão árdua, onde eles precisavam de gente, onde eles precisavam de apoio, onde eles precisavam de oração. E a pergunta é: será que alguém assim, que deixou a gente na mão, que nos abandonou quando nós mais precisávamos, será que alguém assim merece uma segunda chance? Será que alguém assim merece confiança novamente? Não me deixou na mão uma vez, será que não vai me deixar na mão uma segunda vez? Será que merece uma segunda chance? No texto que nós lemos, Paulo ele deseja voltar para a cidade onde os cristãos se converteram, onde eles plantaram a igreja, para ver se os cristãos estavam caminhando na fé. Era comum o apóstolo Paulo fazer isso, revisitar as igrejas que ele plantou, enviar cartas para elas. E Barnabé faz uma sugestão: Paulo, nessa viagem vamos levar Marcos com a gente? Aí o caldo azedou. Eu consigo imaginar Paulo dizendo: peraí, Barnabé, o quê? Não estou entendendo, acho que você está brincando com a minha cara. A gente vai levar João Marcos, aquele que nos abandonou, quando a gente estava se lascando na missão e deixou a gente para trás. É esse João Marcos? Não, Barnabé, eu não acho uma boa ideia. Barnabé, a gente precisa de gente de confiança, de gente de ponta firme. A gente não pode levar qualquer um que possa nos abandonar no meio do caminho. Barnabé, se ele nos abandonar de novo. Não, Barnabé, eu não confio nele para essa missão. Barnabé, lembre-se do que o Senhor Jesus disse: quem tem posto a mão no arado? Barnabé, não pode olhar para trás. E Marcos olhou para trás. Lembre-se do que Jesus disse. Barnabé,
Cá entre nós, ele é Nutella demais. Ele é fraco. Né? Perna de pau, né? Chama ele para jogar bola, não. Né? Eu consigo imaginar Barnabé dizendo, mas Paulo, nós devemos dar uma segunda chance às pessoas. Lembre-se do que Jesus disse, Paulo. Perdoar 70 vezes 7. Paulo, ele é jovem ainda, ele tem que aprender muito. Mas devemos perdoá-lo. Paulo, não foi isso que Jesus disse? Gente, a coisa ferveu tanto nessa discussão, né? Imagina eles usando textos bíblicos para justificar o seu posicionamento, mas o texto diz que eles tiveram um desentendimento sério. O versículo vai dizer que foi um desentendimento sério. Quando você vai ver a tradução no grego original, a tradução não é tão bonita. A tradução é, eles tiveram uma irritação violenta. Pode imaginar que pode ter até tido rolado uns socos aí, né? O significado exato é intensidade máxima de um sentimento. Nesse caso, raiva. Paulo virou para Barnabé, vamos então, 5 minutos sem perder a amizade, né? Para resolver a situação, né? Ou seja, a coisa foi feia. Os dois estavam, dois grandes homens de Deus, a flor da pele aqui, que não conseguiram se entender. E é claro que Deus agiu com providência aqui. No lugar de uma equipe missionária se formaram duas. Né? Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. E o evangelho se espalhou ainda mais. Mas isso não é desculpa para você sair brigando por aí com seus irmãos, viu? Tá? No que for possível, mantenha paz com todos os homens. Algumas lições importantes, gente, é que perceber que no caminho do evangelho vai ter traição. Vai ter abandono. Vai ter conflito. Se até Paulo e Barnabé brigaram, vai ter discordância ao longo do caminho, na caminhada cristã. Não se iluda com isso. Jesus nunca falou se a gente vai ser traído. Ele falou, é só questão de quando. Você vai ser traído, você vai ser abandonado. Você vai enfrentar conflitos ao longo da sua jornada. Isso nos faz perder a ilusão de buscar uma igreja perfeita. Com relações perfeitas. Você há de concordar comigo, Barnabé e Paulo são grandes homens de Deus? É claro que sim. E brigaram. Tá? Não espere que na caminhada com a igreja, na caminhada com Jesus, que as coisas vão ser fáceis. Que tudo vai ser harmonioso. Não vai. Vai ter conflito e nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Mas esse não é o tema de hoje, né? Mas o que Deus faz com gente fracassada? Deus deixa de lado essas pessoas? Deus vira as costas? Imagina, em cada fracasso que nós tivéssemos, se Deus nos deixasse de lado. Fala, não quero mais você, meu amigo. Acabou, né? Esgotaram-se suas chances. Não, Deus nos dá uma segunda chance. Na verdade, Deus nos dá infinitas segundas chances. Né? O nome de Barnabé, na verdade, é José. Segundo Atos, capítulo 4, versículo 36. Esse nome Barnabé foi dado a ele pelos apóstolos, porque significa filho da exortação. O nome Barnabé significa encorajador, consolador. Então os apóstolos olharam para Barnabé e viram que ele tinha um coração tão pastoral, né, tão consolador, tão encorajador, que falaram, não, esse cara não pode ser chamado de José, vamos chamar ele de Barnabé. E o significado do nome Barnabé, gente, é paráclesis. A mesma expressão que Jesus usa para falar do seu Espírito Santo. Então os apóstolos viraram para Barnabé e falaram, cara, esse cara parece muito o Espírito Santo de Deus. Então, gente, imagina como que era Barnabé, tá? Era aquele homem de coração grande, um homem de coração gracioso, né? Um homem que abraçava todo mundo, que acolhia todo mundo, que quando falava todo mundo, meu Deus, agora estou consolado, agora eu fiquei encorajado. Esse era Barnabé. E diante dessa discordância que ele teve com Paulo, ele decide
ficar do lado de João Marcos e tratar do coração dele. Porque ele tinha um coração grande. Barnabé era o homem do coração grande, né? Barnabé era semelhante ao Espírito Santo de Deus. Barnabé andou com os apóstolos e era bem conhecida a história de que todos os apóstolos abandonaram a sua missão de ser fiel a Jesus até a morte. Barnabé conhecia essa história. Barnabé sabia que todos aqueles que caminharam com Jesus ao longo de 3 anos fracassaram. Quando o calo apertou, fugiram da sua missão, deixaram Jesus de lado. Era bem conhecida a história, e Barnabé conhecia bem, de Pedro traindo Jesus 3 vezes. E Jesus vindo em sua direção, restaurando e chamando Pedro de volta ao centro do seu amor e a missão de pastorear as ovelhas. Barnabé sabia dessa história. Barnabé sabia que João Marcos não era o primeiro a ter fracassado na caminhada com Jesus Cristo. E eu cito aqui Pedro porque em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, Pedro se refere a Marcos como filho. E Marcos pode ter se identificado com Pedro justamente por causa de um fracasso em comum. Ambos fracassaram em suas missões. Inclusive, eu fico pensando que Barnabé muito provavelmente falou: eu preciso te apresentar uma pessoa, João Marcos. Eu preciso que você converse com Pedro. A gente vê aqui que Pedro adotou João Marcos como filho. Marcos, você fracassou? Bem-vindo ao time, eu também fracassei. E se você estuda um pouquinho a história do Novo Testamento, você vai perceber que a principal fonte de Marcos para escrever o Evangelho de Marcos foi quem? Foi Pedro. Os dois caminharam lado a lado. Pedro o acolheu em seus fracassos. E Marcos escreveu o Evangelho. Então eu fico imaginando que Barnabé foi orientado por essas histórias do Senhor Jesus, que restaura e dá segunda chance para pecadores. Barnabé também pode ter recorrido a Pedro para dar uns conselhos para João Marcos. Mas o que eu acho significativo dessa história é que Barnabé pegou João Marcos e foi para Chipre. Mas o que isso significa? Barnabé não levou João Marcos para a casa dele. João Marcos morava em Jerusalém. Barnabé levou João Marcos para sua casa. Porque era o seu nome Barnabé, natural de onde? Natural de Chipre. Né? Barnabé pegou João Marcos, levou João Marcos para sua casa em Chipre. Gente, Barnabé também é a parte ofendida da história. Barnabé também foi abandonado por João Marcos. Mas ele decide dar uma segunda chance. Ele caminha com João Marcos e trata do coração dele. Ele fala: não, Marcos, você vai para minha casa agora. Você vai caminhar comigo. Vamos cuidar do seu coração. Você já teve algum Barnabé na sua vida? Alguém que te deu uma segunda chance? Alguém que acreditou em você quando ninguém mais acreditou e tratou do seu coração? Quando todo mundo estava contra você, essa pessoa chegou e falou: não, vamos caminhar junto. Eu não vou desistir de você. Então, você sabe o benefício do que Barnabé fez. Sabe qual que é o incentivo do texto? Que nós sejamos Barnabé também, com aqueles que falharam conosco. Né? Que possamos ser aqueles que tratam do coração das pessoas, que acolhem as pessoas, assim como Barnabé acolheu. Eu fico imaginando se Barnabé não tivesse tido essa postura. João Marcos talvez nem teria abandonado a missão, mas a fé. Teria deixado a fé de lado. E quantos João Marcos estão perdidos por aí? Porque não tem um Barnabé. E que são feridos, tendo o seu pecado jogado constantemente em sua cara. Né? Barnabé dá uma segunda chance e João Marcos é restaurado. Esse homem, semelhante ao Espírito Santo de Deus. Gente, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Só que Ele nos convida a fazer o mesmo com as pessoas. É bom demais saber que Deus sempre nos acolhe em nossas falhas, não é? Só que as Escrituras falam: então faça você o mesmo. O que eu sempre faço com vocês,
façam vocês também o mesmo. Então Deus nos dá uma segunda chance. Na verdade, Ele nos dá infinitas chances. Mas o que Deus faz com os nossos fracassos? Ele faz vista grossa? Ele deixa para lá como se nada tivesse acontecido? É isso que Deus faz? Não, Deus restaura os nossos fracassos diante das pessoas. E eu não estou aqui para crucificar o apóstolo Paulo, tá? Porque ele optou agir com prudência. Isso também é bíblico, né? O texto nos informa no versículo 38 que Paulo não achou prudente levar Marcos, visto que nessa mesma viagem ele já os havia abandonado. Para Paulo, a missão de Deus de atender cristãos era mais importante e ele não queria levar alguém com ele que ele não confiava. Para ele essa missão era muito importante, ele queria ao seu lado pessoas de confiança. E Paulo também está certo no seu posicionamento. Aqui não é uma questão de certo ou errado. Ambos, Paulo e Barnabé, estão certos em seu posicionamento. Esse é o grande dilema dessa discussão, dessa briga de Barnabé e Paulo. Os dois estão certos. Não conseguem entrar numa concordância. E as Escrituras nos convidam à prudência. Porque sim, há pessoas que são como Pedro, que são restauradas. Mas há pessoas que são como Judas também. As Escrituras nos convidam à prudência. E Paulo optou pela prudência aqui. Eu preciso de alguém ponta firme ao meu lado. Inclusive, o posicionamento mais duro de Paulo pode ter servido para mostrar para João Marcos que foi sério o que ele cometeu. Não foi qualquer coisa que João Marcos cometeu. Nós precisamos de pessoas como Paulo para mostrar, cara, o que você fez foi muito sério. Paulo, ele mostra que é gravidade do que João Marcos fez. Isso não pode acontecer. Que sim, nossas ações carregam consequências que nos afetam. E que afetam outras pessoas também. Afinal de contas, a atitude de João Marcos separou, mesmo que temporariamente, dois grandes amigos. Então foi sério o que aconteceu. E Paulo deixou bem claro que o que João Marcos fez foi muito sério. E nós precisamos de pessoas assim também. Pessoas que tenham a coragem de olhar para a nossa cara e falar, cara, o que você fez é muito sério. Isso não pode se repetir. Que às vezes pessoas como Barnabé, por ter um coração grande, não falam essas coisas, né? São mais acolhedores, são mais misericordiosos, mas pessoas como Paulo falam, rapaz, fiz caca mesmo, né? Foi sério que eu fiz. Pessoas como Paulo nos fazem enxergar os nossos pecados e as consequências dos nossos erros. Mas a atitude de Barnabé também influenciou Paulo a ser mais compassivo. Eu fico imaginando quando os dois se separam e Paulo fica pensando, rapaz, olha o que o Barnabé fez, cara. Que homem compassivo. Paulo ficou olhando para o seu coração, cara, eu não sou assim não, eu preciso aprender a ser como Barnabé. E talvez Barnabé voltou para a viagem, rapaz, eu preciso aprender a ser mais como Paulo, né? Eu sou mole demais, né? Porque no futuro, né, Paulo escreve uma carta a um tal de Filemon, insistindo e implorando para que ele dê uma segunda chance para o seu escravo Onésimo. Paulo aprendeu isso com quem? Com seu amigo Barnabé, a ser mais compassivo, né? Como é importante, gente. Pessoas na nossa jornada que nos ensinam as coisas. Paulo, a gente vê que ele tem uma característica mais dura em suas cartas. Ele é um homem mais duro, um homem mais efusivo, e às vezes ele precisa de pessoas mais compassivas ao lado dele e fala, Paulo, pega um pouco mais leve. Mas todo Barnabé também precisa de um Paulo dizer, Barnabé, você precisa ser um pouco mais firme, né? Por isso a importância da nossa caminhada conjunta, de nós aprendermos uns com os outros. A gente vê Paulo no futuro, insistindo, e quando você lê Filemon, a carta de Filemon, você nem reconhece Paulo, escrevendo. Né, tamanho o amor e o afeto que ele coloca nessa carta. Mas neste caso que nós estamos vendo, Paulo nos ensina a pelo menos manter a porta aberta com aqueles que falharam conosco. A dar o benefício da dúvida. Porque se tem alguém que sabe que Deus pode transformar as pessoas,
Esse é o apóstolo Paulo. Se tem alguém que sabe que Deus pode mudar as coisas da água para o vinho, este alguém é Paulo. Onde ele mesmo se identifica como o pior dos pecadores. Onde Deus fez dele um perseguidor feroz da igreja, um dos maiores missionários de todos os tempos. Uma influência inquestionável para a fé cristã. E no início as pessoas também ficaram desconfiadas dele, não ficaram? Ficaram meio ressabiados, o que esse cara quer? Né? Será que é um golpe? Ele está se fazendo como um de nós para nos prender, para nos matar. As pessoas também desconfiaram dele. Então, se tem alguém que sabe que Deus pode transformar as pessoas, esse alguém é Paulo. É claro que existem casos em que devemos jogar algumas pessoas para Satanás mesmo, como diz Paulo, né? Pessoas que, né, então, né? Há casos que devemos deixar as pessoas seguir o rumo da sua própria tolice. Mas não devemos fazer isso antes de dar o benefício da dúvida, porque sim, Deus pode transformar as pessoas. Afinal de contas, o mundo dá voltas. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, se depara com uma situação de abandono pior do que ele sofreu com João Marcos. Aí, nos seus últimos suspiros, encerrado numa prisão, veja só o que ele diz. Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando mais este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. O que ele diz? Deixa Marcos de fora. Ainda não foi com a cara dele, né? Olha o que Paulo fala. Traga Marcos com você. Porque ele me é útil para o ministério. Ele me é útil para o ministério. Olha como Deus restaura os nossos fracassos. Olha como Deus faz, olha como Deus age na história de João Marcos. Olha como ele usa um homem chamado Barnabé, que levou para Pedro, e João Marcos foi restaurado. E Paulo, que foi tão efusivo com ele agora no final da sua vida, traga Marcos comigo, ele me é útil para o ministério. Aquele que me abandonou agora me faz bem demais. Nos últimos momentos da sua vida, quem Paulo quer ver? Timóteo. Mas ele quer ver Marcos também. Deus restaura os nossos fracassos. Numa situação onde muitos o abandonaram, se você ler 2 Timóteo, Paulo está relatando uma lista de pessoas que o abandonaram. Mas quem não abandonou dessa vez? João Marcos, que abandonou ele uma vez, mas no fim da sua vida não abandonou o apóstolo Paulo. Útil para o ministério, útil para a missão de Deus, útil para o avanço do evangelho. Tão útil que ele foi responsável por escrever um dos evangelhos, na verdade o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e que é usado pelo Espírito Santo para alcançar corações até hoje. Marcos foi tão restaurado por Deus, que ele escreveu o evangelho de Marcos, que serviu de base para todos os outros evangelhos. Quando você estuda a história, Marcos é consultado por todos os outros evangelistas que escreveram os outros evangelhos. Aquele que tinha sido um covarde, aquele que havia fugido, agora é aquele que permanece, que é fiel, que é útil, tanto para Deus, como para aquele que ele ofendeu, o apóstolo Paulo. Sabe o que isso nos ensina? Mantenha a porta aberta para aqueles que te ofenderam. Afinal de contas, o mundo dá voltas. Aqueles que nos ofenderam um dia podem nos abençoar, de uma maneira que nós não imaginamos. Deus transforma pessoas. E por último, o que Deus faz diante dos nossos fracassos? Ele nos deixa mergulhados em nossas culpas e vergonhas. Deus todo dia, quando o sol se levanta, Ele nos lembra para nós, olha, eu sei o que você fez no verão passado. É isso que Deus faz? Não, Deus trata o nosso caráter. Deus trata o nosso caráter. E nós vemos então que João Marcos, ele perseverou no caminho da restauração. João Marcos teve paciência. Ele foi humilde, se sujeitando à liderança do seu tio Barnabé. Foi humilde, se aproximando de Pedro.
e aprendendo com o fracasso do próprio Pedro. Imagina um encontro de João Marcos e Pedro. Barnabé explica para Pedro o que aconteceu. E Pedro só dá uma risadinha. Eu sei bem, Marcos. Bem-vindo ao time. Vem cá. Entenda que algumas coisas que são quebradas levam tempo para ser restauradas. E eu imagino que Marcos carregou muito tempo com ele essa história. Ele carregou muito tempo com ele esse fracasso. Marcos, por muito tempo, se viu como um fracassado, como um covarde. Afinal de contas, os nossos fracassos têm poder para definir equivocadamente quem nós somos. E quantas pessoas se definem a partir dos seus fracassos? Por coisas que não deram certo na vida, pelos sonhos que não conseguiram alcançar. Eu sou um fracassado mesmo. Eu não sirvo para nada. Bem que meu pai já me dizia que eu não ia dar coisa boa nessa vida. Quantas pessoas se definem a partir dos seus fracassos, a partir das suas falhas? Mas quando Deus trata o nosso caráter, precisamos aprender a não nos definir pelos nossos fracassos e nem dar ouvido às pessoas que nos definem pelos nossos fracassos. E as pessoas são especialistas, né? E nos definir a partir do erro que nós cometemos. As pessoas são boas nisso. Mas o tratamento de Deus implica em deixar de dar ouvido às vozes da nossa cabeça, em deixar de dar ouvidos às pessoas que nos definem a partir de nossos erros, e dar ouvidos à voz que vem do alto que afirma quem nós somos. E Deus afirma que você é muito pior do que você imagina. Mas você é muito mais amado do que poderia sonhar. Essa é a afirmação de Deus para a sua vida. João Marcos, você fracassou? Meu amigo, você é muito pior que isso. Sinto lhe dizer. Mas você é muito mais amado do que você poderia sonhar. Eu digo isso que Marcos, como escritor do evangelho que leva o seu nome, ele relata uma cena curiosa, uma cena que nenhum outro evangelho relata. E que a maioria dos estudiosos afirma que Marcos está falando dele mesmo nessa cena. No momento em que Jesus foi traído por Judas e pelos principais sacerdotes, Marcos 14, versículos 51 e 52, relata o seguinte para nós. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Gente, essa experiência, esse trecho, que até parece deslocado quando você lê Marcos, só aparece aqui no Evangelho de Marcos. Não aparece em nenhum outro lugar mais. E a maioria afirma que Marcos está falando dele mesmo aqui. Quem relata uma cena dessa com tantos detalhes? Né? Em Atos, o que Marcos está dizendo para nós? Não foi a primeira vez que ele fugiu. E Marcos se enxerga dessa forma. Um fujão, um covarde, ele se sente desnudado, é assim que ele se vê. Então quando ele abandona Paulo e Barnabé, não foi a primeira vez que ele tinha fugido. Ele se lembrou da vez que ele fugiu quando ele viu o seu Senhor sendo preso, sendo levado. E ele se vê dessa forma. Rapaz, eu sou um fujão. Eu sou um covarde. É assim que eu me sinto nu. Eu me sinto envergonhado. É assim que Marcos se vê. Mas quando Marcos continua escrevendo o seu evangelho, ele nos mostra que teve um homem que não fracassou. Teve um homem que não fugiu da sua missão. Teve um homem que foi fiel até a morte, e morte de cruz. Diante da morte mais horrenda de todas, este homem não fugiu. Diante da ira divina, algo que nós nem conseguimos imaginar o terror que deve ser, ele encarou para o nosso benefício.
para transformar homens e mulheres pecadores como eu e você. Diante da cruz, diante do sepulcro, diante da ira divina, diante dos pregos nas mãos, da coroa de espinhos na cabeça, Jesus ele encarou. Assim como Marcos, ele também se desnudou, mas ele não fugiu. Ele foi crucificado em nosso favor, porque as Escrituras vão dizer que todos nós somos fracassados. Todos nós somos incapazes de nos reconciliar com Deus. Mas na cruz ele se entrega por nós. Na cruz ele está lá desnudo, expondo toda a nossa vergonha, toda a nossa fragilidade, toda a nossa maldade. E ele nos veste com roupas novas e limpas. E por meio da ressurreição ele nos oferece uma nova identidade. Vocês agora não estão mais longe. Vocês agora estão perto de Deus. Vocês não são mais órfãos, agora vocês são filhos de Deus. Vocês não são mais fugitivos. Vocês são cidadãos do reino de Deus. Vocês não são mais escravos do pecado, mas vocês são livres e perdoados. Vocês não são mais inúteis. Agora são úteis, cooperadores do que Deus está fazendo no mundo. É dessa identidade que Jesus quer nos revestir para vivermos uma nova vida. Sei que nós somos tentados, você é tentado, também sou tentado a isso. A nos definir a partir das nossas falhas, a partir dos nossos defeitos, a partir dos nossos fracassos, a partir das nossas frustrações. Mas as Escrituras estão dizendo, não, se revista de algo novo. Não fique dando tanta voz às vozes da sua cabeça. Confie naquilo que Deus diz a seu respeito. E que Deus diz a seu respeito agora é que você não é mais o mesmo. Em Cristo Jesus tudo mudou. Você é uma nova pessoa. Você é filho de Deus. Então, para você levar para casa algumas coisas, alguns por estarem afastados muito tempo de Deus e da comunidade de fé, não se sentem dignos de se aproximarem novamente. Você já se deparou com pessoas assim? Ah, pastor, eu estou tanto tempo longe. Já fiz tanta besteira, nem sei se Deus me quer de volta. Nem sei como as pessoas vão olhar para mim. Ela fala, mas como é, pastor, eu quero até voltar para Deus, voltar para a igreja, mas eu preciso acertar as coisas com Ele antes. Mas, meu amigo, já está tudo certo com Deus. Jesus já acertou todas as coisas com Deus. Só precisa se voltar para Ele agora. Se Deus nos pede para perdoar 70 vezes 7 as pessoas, é porque quem já nos perdoou 70 vezes 7, muito mais do que isso, é Ele mesmo. Então volte-se hoje mesmo para Deus. Ele está chamando você. Assim como Ele foi atrás do fracassado Pedro, assim como Ele foi atrás do fracassado Tomé, assim como Ele foi atrás do fracassado Paulo, Ele vem atrás de cada um de nós, está nos chamando. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Só se volte para Ele, deixe que o resto Ele vai fazer na sua vida. Assim como Deus nos dá infinitas segundas chances, Ele convida você a fazer o mesmo com as pessoas ao seu redor. Essa história nos convida a ser Barnabé, para aqueles que estão ao nosso lado. Ter esse coração grande que acredita, que insiste, que ensina, que encoraja, que consola, seja como Barnabé. Alguém já foi um Barnabé na sua vida? No momento do seu pior fracasso, te apoiou? Honre essa pessoa hoje, lembre-se dela, mande uma mensagem de gratidão. Muito obrigado por você ter sido Barnabé, quando ninguém mais acreditou em mim. Lembre-se disso. Mantenha a porta aberta com aqueles que falharam com você. O mundo dá voltas e Deus transforma as pessoas. Por último, qual que é a sua percepção acerca de si mesmo? Como que você se vê? Como você se sente um fracassado, um culpado, você se sente insuficiente, solitário? Você se sente um peso para as pessoas? O caminho da vida cristã é dar menos ouvido para o que nós pensamos sobre nós mesmos
e dar mais ouvido sobre o que Deus diz, sobre quem nós somos. Em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Em Cristo nós somos justos. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus somos santos. Em Cristo Jesus já não somos mais os mesmos. Você não é mais o mesmo. Deus não te vê mais como um fracasso. Quando Ele olha para Jesus e depois olha para você e fala, esses meus filhos são bem-sucedidos. Por causa do que meu filho fez. O que eu tenho que fazer então, pastor? Confie naquilo que Cristo fez. Naquilo que Ele fez por você. Naquilo que Ele fez em você. Confie mais na voz que vem do alto do que na voz da sua cabeça. Do que na voz dos seus traumas. Do que na voz das suas amarguras. Confie no que Ele diz. No que Ele fez. Isso nos leva para esse momento aqui. Esse momento onde Jesus não chama pessoas bem-sucedidas para participar. Onde Jesus não chama pessoas perfeitas. Onde Jesus não chama pessoas que não têm falha alguma, pessoas que nunca erraram. Sabe quem Jesus chama para essa mesa? Pessoas que ninguém chamaria. E não foi sempre assim? Onde Jesus, quando questionado pelos fariseus, que ele se assentava com pecadores e publicanos, Jesus fala, mas é isso aí. Eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Não são aqueles que são saudáveis que precisam de médicos. Quem precisa são os doentes. Então essa mesa aqui é para gente fracassada. Essa mesa aqui é para quem olha para Deus e fala assim, eu não consigo viver a sua vida. Essa mesa aqui é para João Marcos. Essa mesa aqui é para Paulo. Para Joãos. Ou Joões, né? Não sei como diz. Essa mesa aqui é para quem não sabe falar certo português, né? Para quem erra, né? Se você acha que você é digno de participar dessa mesa, Jesus vai falar, cara, não participe. O único digno de estar nessa mesa é aquele que nos chama. O resto de nós somos indignos, que somos chamados pela graça dele. Mas Jesus, eu sou pecador, para você mesmo essa mesa. Porque é nessa mesa que nós somos restaurados. É a partir do sacrifício de Cristo que nós somos transformados, que nós somos mudados. É a partir dessa mesa que pecadores se aproximam e saem daqui com a plena certeza, rapaz, depois de um tempo com Jesus, eu sei que eu estou perdoado. Depois de partilhar da refeição com Jesus, que é o seu corpo e o seu sangue, eu não sou mais o mesmo. Por isso não faz sentido sair daqui dessa mesa e viver da mesma forma, não. Quando a gente senta com Jesus e tem o coração aquecido por Ele, a gente sai daqui falando, não, peraí, eu quero honrar Ele. Eu quero honrar tudo que Ele fez. E João Marcos, depois do seu fracasso, quando ele se depara com a graça do Senhor Jesus, o acolhendo de volta, ele fala, não, agora eu vou viver para honrar o Senhor Jesus. Essa é a postura de quem se aproxima dessa mesa. Nós não somos dignos, mas quando nós participamos, eu não sou mais o mesmo e não vou viver da mesma forma. Este homem transformou minha vida. É com essa postura que nós participamos dessa mesa. Isso é discernir o corpo de Cristo, discernir que nós não somos dignos de participar. Não somos melhores do que ninguém para participar dessa mesa. Todos nós somos iguais e pecadores. E Jesus nos chama, venham, comam e bebam de graça.
e sejam transformados pelo que eu fiz na cruz. O verdadeiro bem-sucedido é Cristo Jesus. E por meio do seu sucesso, fracassados são redimidos. Eu e você. Então eu convido você a participar dessa mesa. Quero convidar o presbítero Raimundo, o presbítero Paulo Henrique aqui na frente, para ajudar na distribuição. Convidar a equipe de música aqui na frente também. Nós vamos cantar mais uma canção enquanto os elementos são distribuídos. Te peço um pouco de paciência, que após a ceia, nós vamos encerrar o culto, mas temos um momento aqui de avisos. Mas convido você à oração nesse momento. A palavra de Deus é viva. E significa que Deus não apenas fala conosco, Ele nos transforma. Eu não sei o que mexeu com você nessa manhã, ou o que Deus mais destacou para o seu coração, e eu quero que você converse com Deus nesse momento. Fale com Ele silenciosamente, responda ao que você ouviu na mensagem, e depois de participar dessa mesa, receba tudo que vem de Jesus, que é o seu perdão, que é a afirmação de que nós somos filhos e como filhos somos amados por Ele. De que não somos mais os mesmos. Tudo mudou quando nós nos encontramos com Cristo Jesus. Receba dele, dessa mesa, a esperança de que dias melhores nos aguardam, porque Ele vai voltar. Nós vamos participar dessa mesa até que Ele venha, até que finalmente nós vamos participar com Ele fisicamente presente. Hoje nós participamos com Ele espiritualmente presente aqui. Ele está aqui, comunicando graça e perdão para cada um de nós. Fale com Deus nesse momento. Senhor Jesus, como é bonito ver o que o Senhor fez na vida daqueles que caminharam com o Senhor. Como eles foram acolhidos pelo Senhor. No meio dos seus fracassos, no meio dos seus medos, no meio das suas frustrações, das suas fugas. E como é bonito ver o que o Senhor fez na nossa vida. E o que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não somos diferentes dos seus primeiros discípulos. Quantas vezes nós fugimos do Senhor em meio às distrações desta vida. Quantas vezes fugimos das nossas responsabilidades e deveres. Daquilo que o Senhor nos chama para fazer, de viver em santidade, de fazer discípulos. Nós falhamos nisso também. Por isso tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que nós participamos da sua vida, do seu reino, não porque nós somos bons, mas porque nós somos perdoados pelo Senhor. Não há ninguém que tenha entrado no seu reino porque é bom, todos nós entramos porque somos perdoados. Então nos ajude, Senhor, a não nos ver melhores do que as pessoas. Nos livra da arrogância, da soberba. Nos ensina a ser humildes como o Senhor é. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Nos ensina a insistir como o Senhor insiste. Nos ajuda, Senhor. Que ao participar dessa mesa aqui, que a sua presença se manifeste, Senhor, e abasteça o nosso coração. Venha nos santificar um pouco mais nessa manhã. Nos ajude a nos apegar àquilo que o Senhor diz que nós somos e a viver de acordo com isso. A viver de acordo com aquilo que o Senhor fez em cada um de nós aqui. Obrigado pelo seu perdão, Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque diante das minhas falhas eu olho para o Senhor e eu vejo que o Senhor não falhou. O meu Senhor foi perfeito em tudo que fez. E tudo que fez foi por mim e foi por nós. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Bom, aqueles que podem participar dessa mesa são aqueles que se reconhecem como pecadores. Que reconhecem que só têm acesso a Deus e a esta mesa por causa do que Cristo fez. Aqueles que podem participar dessa mesa são aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e que colocam nele toda a sua esperança. Que estão em comunhão com a sua igreja.
Se você ainda não fez isso, se você ainda não se rendeu a Cristo Jesus, as Escrituras recomendam, não participe desse momento ainda. Mas é o convite para que você se renda a Ele. Para que você desfrute desse amor. Esse amor que é sincero conosco ao dizer, você é ruim pra caramba. Mais do que você pensa. Mas você é mais amado do que você poderia sonhar. Eu convido você que vai participar então a ficar de pé. Os presbíteros eles vão distribuir os elementos. Eu peço que você segure os elementos em mãos, para que participemos todos juntos no final. Pois hoje eu preciso do teu amor.
Alguém foi omitido da distribuição dos elementos? Todos receberam? Então, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Comei dele todos. Por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Amém. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós pecadores e falhos, para a glória do seu nome. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Você pode sentar? Pessoal, rapidamente, antes de nós concluirmos, o nosso encontro, só alguns avisos rapidamente para passar para vocês. Eu gostaria de chamar os aniversariantes aqui na frente. Os aniversariantes de abril e maio, porque eu esqueci de fazer em abril. Então, perdoem o fracasso do pastor aqui, as falhas, tá? Então, chamar os aniversariantes aqui na frente, o Heitor, que está conosco, Vitória, não é Vitória, é outra Vitória, né? Outra Vitória. Minha mãe, Leni, presbítero Paulo Henrique, Rogério não veio, Eliane também não. Marina fez aniversário? Vem aqui, Marina, representando a Eliane. Vem cá, a representante. Isso, maravilha. Mais alguém, gente, fez aniversário em abril? Vem cá, Yasmin. Então venha. Rubens! Venha, Rubens. Quem mais fez aniversário em abril e maio aí? Mais alguém? Não me peça aqui para usar os meus poderes de revelação. Que bênção, gente. Maravilha. Parabéns para vocês. Nós, como igreja, celebramos a vida de cada um de vocês. Lembrem-se que vocês são especiais para nós, amados por nós. E é um prazer caminharmos juntos. Viu? Conte com a gente. Eu quero chamar o presbítero Raimundo aqui. Ele vai fazer essa oração pela vida de cada um de vocês. Então recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Lembre-se de dar abraço a cada um deles, tá? Eu sei que já passou aí um tempinho, mas abraça, tá? Deseja parabéns, abençoa a vida de cada um deles, tá bom? Vamos orar então? Grande Deus e nosso Pai amado, nosso Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, nesse primeiro dia da semana, essas primeiras horas, estarmos na casa do Senhor reunidos em torno da palavra do Senhor, juntamente com esses queridos irmãos. Obrigado por essa bênção, por essa festa, ó Pai, realmente realizado aqui no templo, ó Pai. Nós agradecemos pela presença de todos que estão aqui, aqueles que nos visitam também, abençoa, Senhor. Grande Deus e Pai, nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos que fizeram aniversário em abril e maio, Senhor. Grande Deus e Pai, se com cada um deles, ó Pai, que essa data seja repetida por muitos anos, ó Pai, para a glória do Senhor, com saúde e acima de tudo, seus queridos irmãos, continue trilhando, caminhando, de acordo com a sua santa e bendita vontade, ó Pai. Continua trabalhando ao coração deles, ao nosso coração, abençoando com eles, Pai, todos os familiares deles, ó Pai, que eles também continuem abençoando outras vidas, ó Pai, através do seu evangelho, através da sua palavra. Continua com esta igreja, Pai, que possamos juntos te servir mais, te servir melhor, e que vidas venham conhecer ao Senhor através do seu evangelho,
através desta igreja, para a glória do Senhor. Dá-nos um restante de dia na paz do Senhor, uma semana abençoada pelo Senhor. O que vamos fazer e falar nos oriente, nos dirige, o Senhor nos dê sabedoria. E pedimos para o Senhor perdão pelos nossos pecados. Oramos assim agradecido no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.